eu queria começar fazendo uma pergunta para todos vocês. Quem acha que a reforma tributária vai impactar no seu negócio? Levanta a mão, por favor. Legal. Então a gente vai ver aqui o quanto vai impactar e alternativas que a gente pode ter para diminuir, para minimizar esses impactos. Eu sou o Fábio Valente, sou engenheiro civil de formação. Minha trajetória foi bastante tempo na construção civil. Eu sempre trabalhei para uma veia mais de controle de custos, gestão financeira. E a última empresa que eu trabalhei, que foi uma incorporadora, a Melnick, em Porto Alegre, eu trabalhei junto à controladoria da empresa. E aí tive bastante contato com a contabilidade, que posterior fez sentido quando a gente resolveu abrir a empresa de contabilidade, o Michel e eu. Então, a gente viu aqui, conforme o Michel apresentou, que mesmo com a redução de alíquota para a área da saúde para 11,20, que seja, né, no exemplo que a gente está trazendo, sim, é possível que as empresas da saúde paguem mais impostos. E com isso, todas as empresas, não somente as da saúde, mas todas as empresas precisarão reprecificar o seu serviço. Mesmo que a gente fique sentadinho na cadeira e não faça nada, a gente vai ser impactado pela reforma tributária. Principalmente pelos nossos fornecedores, mas também, como o Michel comentou, talvez para quem a gente forneça serviço também impacte no nosso negócio. Talvez a mudança de regime tributário não passe a ser só uma escolha nossa, mas sim também para quem a gente presta o serviço, que faça a gente mudar de regime tributário. Então a gente começa na parte de precificação avaliando os nossos fornecedores. É o primeiro ponto que a gente tem que entender se todos os fornecedores que fornecem insumos para a gente, ou serviço, enfim, aqueles serviços contratados, se eles nos emitem nota fiscal, 100% das notas. Isso passa a ser extremamente importante com a reforma tributária, porque como eu vou apresentar a seguir, vai ser um dos fatores fundamentais para a gente obter crédito. Então aqui, para a gente tomar crédito, a gente precisa analisar fornecedor por fornecedor, ver se eles emitem 100% das notas para a gente, e se eles estão no Simples Nacional, no lucro presumido ou no lucro real. Porque, como o Michel comentou, se ele estiver no Simples Nacional e a gente quiser estar no regime regular e tomar esse crédito, a gente não vai conseguir se o fornecedor for do Simples Nacional, a não ser que ele opte pelo regime regular com o Simples Nacional com o IVA por fora. Então, tudo isso vai fazer bastante diferença na hora de a gente analisar o nosso custo, porque vai mudar. Se a gente quer obter crédito, a gente precisa contratar fornecedores que estejam no regime regular. E com a reforma tributária, então, precisa estar no regime regular para que a gente tenha esse crédito e para que a gente gere esse crédito depois para quem a gente presta serviço também. Então, para os nossos clientes, o Michel já fez a pergunta aqui, a maioria de vocês não fornece serviço para hospitais, empresas, enfim, mas a primeira pergunta é se a gente for prestar serviço, se não presta hoje, mas com a mudança até 2033, pode ser que algum de vocês mude o formato da empresa ou comece a prestar serviço para o hospital, para uma clínica ou até para uma empresa, uma grande empresa, enfim. Se a gente for prestar esse serviço para a pessoa jurídica, é importante entender se eles estão no Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Porque para a gente gerar crédito para os nossos clientes, a gente precisa estar no regime regular e eles talvez exijam que a gente esteja no regime regular, como o Michel comentou, para gerar crédito para eles. Então, a escolha do regime tributário já não passa a ser só nossa. A gente tem que olhar para trás e olhar para frente, de quem a gente compra e para quem a gente fornece. E o creditamento ele vai ter dois fatores fundamentais para que aconteça. E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Mas, na etapa anterior, o meu fornecedor tem que ter emitido a nota fiscal, como eu já comentei, e o imposto ele tem que ter sido pago, senão não gera crédito para mim. Então não basta o fornecedor emitir a nota, se ele não pagar o imposto, eu não recebo esse crédito para mim. Aqui, notícias sobre o Split Payment. Alguém conhece aqui o que é o Split Payment? Ninguém conhece ainda? Legal. Então já é uma realidade, tá? A partir de 2027 ele já vai ser implantado de maneira facultativa, ainda não vai ser obrigatório, mas ele vai mudar significativamente o caixa das empresas quando utilizado. Por quê? Eu vou explicar um pouquinho no próximo slide o funcionamento dele, mas na prática o que acontece? Ele impacta no fluxo de caixa porque quando eu recebo o do meu cliente, na hora já pago o imposto junto com o recebimento que eu tenho.
Então, como o Michel comentou, hoje em dia como é? Eu recebo do meu cliente, no mês seguinte eu pago a guia do DAS, ou quem está no lucro presumido tem impostos mensais, trimestrais, enfim. Mas eu estou acostumado a utilizar esse caixa do recebimento no caixa da minha empresa. Se eu receber através do split, eu não vou tocar nesse dinheiro do imposto, ele já vai diretamente para o governo. Então, na prática, como funciona? O sistema de pagamento pode ser cartão, boleto, Pix, enfim. Ele vai ter uma chave vinculada à nota fiscal. Quando eu recebo do meu cliente o meu valor líquido, que é o que o Michel apresentou lá também, ele vem para mim, o valor líquido vem para mim como fornecedor, e o imposto já vai direto para o governo. Então vai para uma conta em nuvem vinculada à minha empresa, quem recebe esse dinheiro já é o governo, depois a gente vai apurar créditos e débitos e vai entender se a gente vai ter essa devolução, como o Michel comentou. E isso impacta completamente o caixa das empresas e pode inclusive afetar o capital de giro. E tudo isso para quê? Para os dois principais objetivos lá que o Michel apresentou também, que são evitar a sonegação e a inadimplência. Então, pensem comigo, se a gente tiver o split payment rodando, e aí eu entro até um pouquinho mais a fundo, se a gente estiver prestando serviço para grandes empresas, como eu comentei, que hoje não é a realidade de vocês aqui, além de exigir que a gente esteja no regime regular, eles podem sim exigir que a gente gere a cobrança por split. Por quê? Por causa dos dois fatores de creditamento. Tem que emitir a nota fiscal e tem que pagar o imposto. Então, se a gente emitir a nota fiscal e não pagar o imposto, eles não tomam crédito. Então, as grandes empresas podem colocar isso em contrato. Eles podem exigir que os fornecedores estejam no regime regular e também que gerem a cobrança pelo split payment, que passa a ser facultativo em 27, mas o meu entendimento é que de 27 a 33 isso vai evoluir bastante e as grandes empresas vão exigir a utilização do split na hora de cobrança. Então, como eu já comentei, isso impacta diretamente no fluxo de caixa das empresas e também pode gerar uma necessidade de capital de giro. Porque quem usa o giro do imposto ali no dia a dia vai passar a nem ver esse dinheiro. Se hoje eu recebo 100 mil na conta por mês, talvez eu passe a receber 80, 85. Então, esse giro vai diminuir e com isso pode necessitar um capital de giro. As empresas que estiverem mais preparadas, mais organizadas financeiramente, com um crédito regular com o banco, com as documentações todas em dia, vão ter vantagem no sentido de conseguir pegar um capital de giro. O desembolso, então, hoje dos impostos, como é que é? A gente emite a nota fiscal, paga o imposto no mês subsequente ou 2, 3 meses depois. Com a reforma, no recebimento ou na emissão da nota fiscal. Isso é uma coisa que muda, o que ocorrer primeiro. Então, se eu receber um adiantamento do meu fornecedor e eu ainda não emiti a nota, o governo entende que aquele valor eu já tenho que pagar imposto sobre ele. E se eu emitir a nota, da mesma forma. Então, hoje o fato gerador é a nota fiscal, com a reforma passa a ser o fato gerador o que ocorrer primeiro, ou o recebimento ou a emissão da nota. Com tudo isso que eu falei, o que vai precisar? Uma necessidade de uma boa gestão financeira e orçamentária. Aqui, especialistas já dizem sobre isso, né? A reforma tributária ela é 20% tributária, mudança de alíquota, mudança de regime, enfim, impostos, e 80% gestão. Então, assim, 80% do impacto da reforma vai ser em gestão da empresa. Gestão financeira, gestão orçamentária. Quem ainda não faz um bom orçamento da sua empresa anual, não acompanha os números, não tem um financeiro organizado principalmente, vai ter bastante dificuldade com a reforma. Além disso, quem vai sofrer mais com a reforma tributária provavelmente é aquele cliente, aquela empresa que sonega impostos, que tem uma inadimplência alta. Esse com certeza vai perder competitividade com a reforma tributária. Quem está organizado e começar primeiro a se planejar e organizar as finanças, com certeza vai passar de maneira mais tranquila e às vezes até aumentando competitividade no mercado, ou seja, crescendo a empresa. Porque quem tiver dificuldade vai acabar se perdendo nesse caminho. Então, recapitulando aqui, tudo nasce do preço líquido, né? Como o Michel comentou, a gente precisa tirar os impostos, ter o preço líquido. Ter um bom acompanhamento de gastos e margem. Aqui a parte de conciliações bancárias ela passa a ser fundamental e como eu estou à frente do BPO financeiro na empresa, a gente vê isso bastante. Tem alguns de vocês, eu acho que tem o serviço de BPO conosco. O BPO financeiro ele faz um papel fundamental, que é conciliar todas essas despesas, todas essas contas, dia a dia, e também o controle do recebimento de notas fiscais. Então, assim,
como a parte de creditamento é fundamental que a gente tenha todas as nossas fiscais dos nossos fornecedores, ter um financeiro organizado, sendo internamente ou sendo através de um BPO financeiro, vai ser o que vai fazer bastante diferença. Com os meus gastos e margem bem controlados, se eu entender qual é a minha margem que eu tenho hoje e quiser manter ela, eu consigo analisar, gerar os impostos que são por fora e chegar na minha nova precificação. Eu vou apresentar um pouco à frente as simulações que a gente vai trazer aqui, para vocês verem isso em número, para conseguir compreender um pouco mais na prática, mas essa lógica é mais ou menos a que vai acontecer. A gente tem que tirar os impostos, controlar bem os nossos gastos, saber qual é a margem que a gente quer ter e agregar os impostos, chegar no novo preço. Então a reforma tributária ela não trata apenas de tributos, né? E muito de gestão, caixa e margem. Então assim, vai impactar diretamente na gestão do dia a dia, gestão estratégica, gestão financeira da empresa. Vai ser fundamental para a gente passar principalmente pela essa fase de implantação, que vai ser a fase mais trabalhosa, como o Michel comentou. Entre 2027 e 2032, os impostos eles vão estar crescendo, os impostos por fora, e a gente ainda vai ter os impostos por dentro. Então, esse novo preço vai ter que ser recalculado a cada ano e vendo de que forma que vai impactar e também o que o mercado vai mudar. Isso principalmente é uma análise que vai ter que ser feita. Comercialmente, o que vai acontecer? Os meus concorrentes vão precificar da maneira correta ou vão simplesmente agregar um novo imposto e aumentar muito o preço? Eu vou ter a oportunidade de, daqui a pouco, crescer a minha empresa porque eu sei precificar, eu entendi bem a reforma, eu sei o que eu vou ter de creditamento, eu posso aumentar a minha competitividade no mercado se eu entender bem essa lógica da reforma tributária. Então, qual é o jeito errado? Simplesmente pegar o preço que eu tenho hoje e colocar o IVA por fora. Está errado, porque a gente vai chegar num preço muito alto, talvez a gente perca competitividade. Analisar apenas a sua empresa e esquecer do impacto de fornecedores e clientes. Como eu comentei aqui, foi a primeira coisa que eu apresentei. A gente vai sim precisar analisar fornecedores e analisar clientes. Então essa é o primeiro ponto, na verdade, não adianta a gente olhar só para a nossa empresa. Analisar apenas o valor do tributo e esquecer dos impactos comerciais. Também já comentei, então assim, o meu concorrente, será que vai precificar da maneira certa? Os meus fornecedores, será que entenderam a reforma e vão precificar da maneira certa? Ou eles vão simplesmente agregar o IVA por fora e aumentar muito o preço? Será que eu não vou ter que trocar de fornecedor? Será que ele emite nota fiscal? Tudo isso vai ter que ser analisado. E por último, pensar que tudo isso é como a contabilidade. É claro que a contabilidade vai ter um papel fundamental, assim como o jurídico vai ter um papel fundamental nesse entendimento, nessa parte estratégica, né? Mas a gente entende aqui que 80%, como eu comentei, é gestão. E com isso, a gente tem que olhar para dentro da empresa, olhar o funcionamento, qual é o modelo de trabalho que eu tenho, o que eu vou fazer, quais são as minhas ações com essa transição da reforma tributária. A partir de 2026, ano a ano, o que eu vou mudar, o que eu tenho de pretensão de estratégia de crescimento, tudo isso vai fazer bastante diferença para a gente passar tranquilo pela reforma. Qual é o método certo, então? A gente analisar preço de compra, analisar preço de venda, agregar o imposto por fora, obtenção de crédito, analisar se a gente vai sim estar no regime regular ou não. Daqui a pouco, no primeiro ano, eu vou me manter no Simples Nacional, mas eu tenho uma estratégia de crescimento nos próximos anos, eu vou montar um plano de ação aqui, que eu vou ter que mudar algumas coisas na minha empresa para 2028, 2029, enfim, passar para o regime regular. Tudo isso é importante, fazer esse plano de ação e esse diagnóstico, né? A nova apuração, então, verificar débitos e créditos. Isso é uma prática que, com certeza, a maioria de vocês não está acostumado, porque a gente não tinha essa questão da não cumulatividade presente, né? Então, isso vai ter que passar a ser uma nova rotina de entendimento. O modelo do negócio, entender se eu vou manter o modelo do meu negócio, se eu vou mudar, oportunidades virão com a reforma tributária. Eu costumo dizer bastante isso. Não só talvez eu pague mais imposto, mas também outras oportunidades de mudança de modelo de negócio podem surgir. E eu posso surfar essa onda de uma maneira positiva. E diagnóstico e plano de ação. Aqui é um ponto fundamental que a gente vai passar a prestar esse serviço na contabilidade e também no financeiro, juntando os dois conhecimentos. A gente entende que a melhor maneira de passar pela reforma tributária, principalmente nesse período turbulento ali de 27 a 32, que vai estar mudando ano a ano os percentuais, o fundamental é fazer um diagnóstico na minha empresa, entender todo o modelo, toda a cadeia de fornecedores, tudo isso que eu apresentei aqui, de maneira muito mais aprofundada, obviamente, né? Entender cada fornecedor, cada cliente, cada estratégia de cada modelo de negócio e montar um plano de ação durante todo esse período até 2033
para ver como a gente vai passar pela reforma tributária. Aqui eu vou entrar mais na prática, vou mostrar números aqui para vocês. Eu peço bastante atenção de vocês, porque o objetivo aqui não é falar de impostos. Dos palestrantes eu sou o único que não sou tributarista, sou o que menos entendo de impostos, mas entendo sim da parte financeira. Então, fiz contas e tentei chegar aqui da melhor maneira possível, que vocês consigam se enquadrar pelo menos um pouco em algum desses modelos e entender, se espelhar um pouquinho, esse é mais ou menos o modelo da minha empresa ou o que eu quero chegar, enfim. Mas não é, obviamente, calcular para cada tipo de empresa. Eu tenho 3 modelos com faturamento diferentes, regimes tributários diferentes, para a gente conseguir tentar se espelhar um pouquinho. Então aqui, o primeiro exemplo, uma empresa do Simples Nacional, uma clínica de fisioterapia, que está no anexo 3, ou seja, que tem uma folha de pagamento superior a 28% do faturamento da empresa. Esse exemplo, a empresa fatura R$15 mil, paga um DAS de R$900 por mês, um faturamento líquido de R$14.100, uma alíquota final então de R$6,38. Com a reforma, regime regular, tá? Esse é o exemplo aqui que eu trago para vocês. Eu pego o meu faturamento líquido, como a gente viu, a gente tem que tirar os impostos, passo ele para R$14.100, o faturamento, ainda fico com o Simples Nacional, como o Michel apresentou, tem alguns impostos que vão permanecer, são impostos sobre lucro, então eles permanecem. Para eu comparar com esse modelo de hoje, nesse caso, eu tenho que ter o DAS, porque eu vou ter um pagamento ainda de R$430 nesse modelo. O IVA por fora, nesse caso, R$1.579, um faturamento mais IVA, R$15.600, ou seja, eu estou repassando no meu preço praticamente R$679, né, comparado aos 15. Eu tenho débito de impostos R$2.009, só que aqui entra a linha que muda tudo. Então, assim, aqui neste exemplo eu considerei que, essa parte é importante, a gente não tem essa prática hoje, tá? Mas eu considerei que 30% dos 14.100 lá são custos, despesas da minha empresa que eu vou poder me creditar. Isso é uma consideração minha e fictícia, né? Teórica. Então, assim, considerando que 30% desse faturamento sejam custos e despesas que eu vá me creditar, eu aplico a alíquota sobre esse valor e chego num crédito de R$477. Mas a minha empresa eu tenho mais que 30%. Tudo bem, a gente vai fazer, cada um vai fazer o seu cálculo. Daqui a pouco, se tiver 40%, 50%, muda todo o cenário. Se tiver 10%, 20%, também muda e diminui o creditamento. Mas nesse cenário aqui, então, a gente tem 30%, R$477 diminui o total a pagar para R$1.532. Então, de 2009 eu passo a ser R$1.500. Faturamento líquido R$14.100. O faturamento praticamente se equivale aqui, né? O antes e depois, com o IVA por fora. Só que a alíquota final a gente vê que aumenta muito, né? Passa de 6,38 para 14,20. Porque tem uma parte do IVA que está por dentro, do imposto que está por dentro, outra por fora, e isso faz com que aumente. Nesse caso vale a pena? Talvez não vale. Depende para quem tu vai prestar o serviço e quais são os teus objetivos. Depende também quais são os teus gastos que tu vai te gerar crédito. Tudo isso vai fazer diferença conforme o modelo de empresa de cada um. Mas nesse cenário aqui, estão praticamente equivalentes. Apesar de a alíquota aumentar, o faturamento líquido está praticamente o mesmo. Quem está pagando mais nesse cenário é o consumidor final, né? Porque eu estou repassando o preço. Então, Simples Nacional Anexo 5, segundo exemplo, uma clínica odontológica com faturamento de aproximadamente 40 mil. Paga um Simples Nacional de 6.900, que já está numa faixa maior, faturamento líquido 33 mil, a alíquota final 21,12. Eu passo a faturamento pós-reforma para lá, como faturamento normal. Simples Nacional, uma faixa maior também, permanece 10,96, 13.600, um IVA por fora mais 13.600, faturamento mais IVA 36.700, ou seja, aqui eu estou reduzindo o faturamento, não estou repassando para o cliente todo o valor. Se eu repassar, muda o cenário. Faturamento mais IVA 36.700, 7.300 de débitos de impostos. O mesmo critério eu utilizei dos 30%, aqui é importante, né? Então aqui eu estou com os 1.272 de redução, aplicando 30% sobre o faturamento lá. Total a pagar 6.040, ou seja, diminuiu o que eu tenho total a pagar de impostos em relação ao que eu tenho aqui, que é 6.900. O faturamento líquido também diminuiu. Então, assim, nesse cenário não está muito valendo a pena, a não ser que, se eu estiver prestando serviço para alguém que me exija que esteja no regime regular. Senão, não faz sentido eu mudar para o IVA por fora. Talvez é melhor eu manter no Simples Nacional, que eu vou ter continuar o faturamento, não preciso aumentar meu preço e a minha alíquota também não aumenta.
Mas, claro, como eu falei anteriormente, tudo vai mudar dependendo do que vai ter de crédito, né? Aqui é só um cenário fictício. O último exemplo, então, uma empresa de lucro presumido, uma clínica dermatológica, tem geralmente aplicação de insumos, né? Adquirem insumos e prestam serviço com aplicação de insumos, então aqui os 30% talvez também pode ser maior, vai depender de cada cenário. Mas nesse exemplo, a gente tem uma empresa que fatura R$100.000, paga aqui, lucro presumido, então paga aqui na consideração do cenário de comparação, tá? Não esquecendo que aqui tem imposto sobre o lucro que a gente não está considerando, aqui são só impostos sobre o consumo. Então a gente, empresa em Florianópolis, 5,65 de PIS, COFINS e ISS, 5.600, um faturamento líquido 94.350, a alíquota final 5,99. Eu passo meu faturamento para pós-reforma com IVA por fora, aqui eu não tenho simples, né? Então não tenho nada de simples para pagar, eu tenho o IVA por fora de 10.500, eu tenho faturamento mais IVA de 104, ou seja, eu repassei R$4.000, né? Cresci faturamento de 4.900, débitos de impostos 10.500, que é o IVA por fora, aplicando a alíquota de 11,20, né? O mesmo critério de creditamento de 30%, eu tenho a total a pagar com impostos sobre o consumo 7.387. Vejam que eu estou pagando mais imposto do que aqui, que era 5.600. Porém, o meu faturamento também aumentou, líquido. Então eu estou com 97 lá contra 94 aqui. A minha alíquota é maior, eu estou pagando mais imposto e está sobrando mais dinheiro para mim nesse cenário. Tudo vai depender, como eu falei, vou repetir, né, sempre, do que eu tenho de creditamento e para quem eu estou prestando serviço. Se eu quero ter a obtenção dos meus créditos, eu preciso fazer o regime regular. Aqui, no caso do lucro presumido, não vai ter escolha, a pessoa vai ter que fazer o IVA por fora ou mudar para o Simples Nacional normal, né, que é o original lá que o Michel apresentou. Mas se ela manter no lucro presumido, ela tem esse cenário, ela vai passar a ter aquele cenário. Talvez seja até mais positivo pós-reforma tributária, se ela repassar da maneira correta os tributos e o preço para o consumidor final. Quem paga mais no fim das contas com a reforma tributária é o consumidor final, porque a gente tem a cadeia, cada um vai repassando o imposto de um para o outro, chega no consumidor final ele vai pagar um pouco mais. Só que tu paga mais, porém tu te acredita com a reforma tributária. Então no final das contas o líquido às vezes pode até diminuir. Precificar, porque aí tu vai ver a tua margem e ver se consegue compensar um pouco. Exatamente. Exatamente. Essa lógica é bem importante o entendimento, porque se a gente conseguir repassar de uma maneira correta e não simplesmente aplicar o IVA por fora e daqui a pouco aumentar demais e perder competitividade, então tem que ter o equilíbrio de aumentar, porém não prejudicar o consumidor ou aumentou demais, não vou mais consumir esse serviço, vou consumir de outra pessoa. Então, a parte comercial ela é fundamental, porque assim, daqui a pouco eu vou repassar da maneira correta e o meu concorrente vai precificar errado. Então, vai mudar bastante. Esse movimento de mercado ele vai acontecer. Talvez não tanto na área da saúde, que a gente sabe que a área da saúde, geralmente as pessoas não param muito de consumir se tu aumentar o preço de uma maneira tranquila, assim. Mas no mercado como um todo, assim, quem busca preço, talvez dê uma balançada no mercado, dê uma mudada geral no mercado, assim, com a reforma. Porque cada um vai repassar preço de alguma forma. Quem passar da maneira correta, tudo bem, vai dar um impacto no consumidor final. Mas se tu repassar de uma maneira exacerbada, daqui a pouco tu vai perder competitividade e o teu concorrente está passando correto vai aumentar. Porque ele está bem, ele está se acreditando, ele tem um bom crédito aqui, ele consegue não aumentar o preço e segurar e até vender mais. Então isso tudo é importante a gente entender. Dois cenários anteriores, essa questão facultativa de multar ou não, vai até quando? Até 2033? Depois é obrigatório. No lucro presumido, tu diz? Na opção anterior, que é a opção não de multar. Aqui? Simples Nacional. A cada ano vai ter essa opção, né, Michel? Já 2026, tá, vai ter o que muda em 2026 é que assim, ó, em setembro de 2026 a empresa do Simples já vai ter que escolher. Eu fico no Simples normal, falando para 27 quando virar, tá? Eu fico no regime normal, eu fico no Simples que existe. Então setembro de 2026, depois abril 27. Então a escolha do regime tributário no Simples não vai ser mais janeiro, vai ser setembro e abril, correto? São duas janelas, né? E chegou a hora que isso vai ser obrigatório por completo, então 2033 todo mundo sai. Não. Eu vou pedir o Simples Nacional continue. Então se eu sou uma empresa do Simples que pode não continuar. Vale a pena eu ter a não cumulatividade, o Simples ele foi garantido pela reforma tributária. Aquele primeiro exemplo, qual só o primeiro exemplo, claro. Fábio? Esse primeiro exemplo aqui, ó, por exemplo, de R$15.000,
essa clínica aqui provavelmente ela vai ficar no Simples normal. Não né? vai mudar. Talvez um psicólogo, um nutricionista que trabalha, né? Ela vai Também continuar pode no continuar. Simples, né? Não vai, a mudança que vai ter mais aqui, o que é? O paciente vai começar a ver o IVA por fora, ela vai ter que saber o valor do líquido do preço dela, mas ela vai estar garantida dentro do Simples. Ela pode continuar com o Simples. Só vai mudar a escolha que não vai ser mais em janeiro, vai ser em setembro e abril. Essa explicação que o Michel deu é bem importante porque esse conceito vai mudar, né? Hoje eu cobro 1.000 do meu procedimento, eu vou passar a cobrar 800 mais tributos naquele exemplo lá anterior. É 800 mais tributos. Talvez seja, se eu não mudar o preço ali e tiver uma redução de alíquota, talvez seja até menor o preço se eu não repassar ao cliente. Passa a ser diferente o fluxo de cobrança. É 800 mais tributos, porque o meu preço líquido é 800. Você vai pagar na hora. Já paga o imposto na hora. O valor total. Isso. Mas ele sabe qual é o meu preço líquido, entendeu? Que hoje ele não sabe. É. Então isso pode ser usado competitivamente. Ó, meu preço líquido é 800. Aí o outro vai dizer, meu preço líquido é 900. E no caixa, pode falar. Para o cliente, esse valor também ele não ganha crédito também. Imposto de renda? Pode explicar? Assim, essa pergunta é muito boa, tá? Porque assim, a grande maioria aqui atende cliente final, né? É. Então assim, por que ela é muito boa? Porque o consumidor é quem ele paga o IVA, né? Quem paga o imposto do consumo. Então, ele sendo pessoa física, ele chama que ele é não contribuinte. Então ele não tem crédito tributário. Ele não tem assim uma vantagem, a princípio, não tem uma vantagem de usar esse imposto para esse creditamento. Mas, o que acontece? Dentro dessas políticas de reduzir a inadimplência, de sonegação, já tem sim políticas que vão ter de cashback de volta para a população, né? Então, Para incentivar o pedido da nota, inclusive. vão ter sorteios na Loteria Federal. Então, sim, vai ter um estímulo muito grande para que o consumidor final, pessoa física, seja um comércio. Com Sim. certeza. Então, isso já está acontecendo, já está aprovado na lei complementar o cashback para pessoas de baixa renda, por exemplo. Tá? Então, a exemplo que existe em alguns estados, talvez no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, mas vai ser de uma maneira muito maior. Muito maior e com muito mais. Vai ter loteria né, federal, então pedindo notinha ali. Então, imagine assim, as PJ entre si pedindo nota. O consumidor querendo participar de loterias e tendo benefícios, né? Vai ter uma autofiscalização muito maior. Então a pergunta que fica é, vocês estão preparados para essa nova gestão, essa nova mudança? Acho que aqui é uma pergunta que obviamente a gente não espera a resposta, mas é uma reflexão para todos nós, né? Se a gente está preparado e o que a gente precisa mudar no nosso modelo de negócio para encarar essas mudanças com a reforma tributária. E aqui para finalizar da minha parte então, a hora de agir agora, né? A gente está em 2025, prestes a entrar em 2026, a reforma está logo ali. O primeiro ano ainda vai ter um tempinho da gente ter, é o ano de testes, que eles chamam a fase 1. Já vão começar a testar os novos impostos, porém não vai ter um impacto financeiro ainda. Porém, a gente vai começar a ouvir falar muito sobre a reforma tributária em 2026. Que bom que vocês estão aqui, parabéns, como o Michel comentou no início, porque vocês já estão ouvindo falar antes de começar. Porque 2026, a minha estimativa é que a gente seja uma enxurrada de informações de reforma tributária. Então, quem não souber vai começar a correr atrás de uma maneira... correndo atrás da máquina, né? E 2027 a gente já tem a entrada do CBS, que é a fase 2, substituição do PIS e COFINS. Depois de 2029 a 32 vai ser, aqui é o que eu falei antes, que vai ter um momento aqui que a gente vai ter que reprecificar a cada ano, porque a gente vai ter, quem tiver no regime regular, obviamente, né? Vai ter imposto por fora e ao mesmo tempo ela vai ter o DAS ainda com imposto por dentro. Então, o quanto isso vai impactar por dentro, quanto vai impactar por fora e os meus creditamentos, tudo isso vai aumentar a complexidade, né? As minhas simulações aqui eu considerei tudo lá 2033, quando tiver tudo funcionando de maneira normal. Porém, a complexidade é muito maior em 2027 a 32 e a gente vai ter que todo mundo simular e calcular muito para entender qual é o melhor formato para cada negócio. Então, a fase 3 começa, como eu comentei, de 2029 a 2032, com IBS substituindo ISS e ICMS. Eu gostaria de finalizar, na verdade, parabenizando de novo vocês por estarem aqui. E aqui a nossa ideia desde o início foi, primeiro, informar como vai funcionar tudo isso, conscientizar vocês da não cumulatividade, eu acho que é um dos papéis fundamental, porque isso muda completamente o jogo, para todos nós, inclusive, não só para a área da saúde.
A gente também, como empresário contábil, a gente não utiliza a questão dos créditos hoje em dia. Então, todo mundo vai precisar mudar a lógica de pensamento sobre a gestão e principalmente quem tiver preparado com gestão financeira, que é o meu caso, que eu vivo todo dia olhando isso. Quem tiver uma organização financeira, um controle de documentos da maneira correta, entender como é que é essa lógica de reprecificação, vai ter uma vantagem competitiva muito grande com a reforma tributária. Por fim, então, obrigado a todos. Eu vou passar de novo para o Michel.